Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos neste momento sentir em nosso coração o amor de Jesus para com todos nós. Cristo nos ama imensamente e o amor, ele é capaz, meus irmãos, de nos transformar por completo. O amor, ele é capaz de nos conduzir, tirar-nos da sombra e nos conduzir para a luz. E o amor do Cristo é esse amor que nos purifica, que nos conduz para a luz, esse amor que nos guia. Que hoje e nesta nova semana que se inicia, possamos nos permitir ser guiados pelo amor imenso de Jesus por nós e pelo eterno amor de Deus, nosso Pai, para cada um de nós. Bom, meus amados irmãos, Hoje, para nós começarmos a nossa semana, nós iremos aqui refletir sobre um tema que é a cura de uma enfermidade. E para adentrarmos nesse tema, eu gostaria muito de compartilhar aqui um momento especial vivido entre Jesus e três pessoas muito queridas pelo Cristo, que eram três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Três irmãos que Cristo tinha um carinho muito profundo para com eles, e eles também um carinho para com Jesus. Então vejamos que é narrado para nós no Evangelho de João o momento da ressurreição de Lázaro. Só que antes desse momento da ressurreição de Lázaro, quando as irmãs Marta e Maria vão em busca de Jesus para pedir auxílio para o Cristo, porque elas afirmavam que o irmão delas, Lázaro, estava extremamente doente, Jesus irá dizer algo para elas muito importante. Não só para elas, mas eu acho que para todos nós também. Cristo dirá: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Então nós temos o seguinte cenário: duas irmãs muito desesperadas, muito preocupadas, com medo diante da enfermidade do irmão que elas tanto amam. Então elas buscam a Jesus para que o Cristo fosse visitá-lo para ajudar a curá-lo. E Jesus, diante dessa súplica, desses corações angustiados, diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Isso nós encontramos, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 11, que eu compartilhei o versículo 4. Novamente, Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Diante dessas palavras do Cristo, nós temos diversas interpretações e esclarecimentos, todos válidos. Mas hoje aqui vamos convidar a um novo ponto de vista. Porque através dessas palavras do Cristo, Ele está afirmando em nosso coração que a enfermidade, ela não é para a morte no seguinte sentido: a enfermidade não é um castigo, a enfermidade não é uma punição. A enfermidade não quer dizer que aquele irmão é inferior a outro que não está enfermo. Jesus está afirmando em nosso coração que a enfermidade, olha só, ele diz, é para a glória de Deus. Ou seja, as enfermidades que chegam em nosso corpo físico é para a purificação do espírito.
Como tantas provas que existem para a purificação do nosso espírito, não é mesmo? Temos aí diversas variações de provas árduas que estamos sujeitos a passar. A enfermidade é uma dessas provas para a purificação do espírito. Enfermidade não é castigo, enfermidade não é punição. Enfermidade não quer dizer que aquele irmão que está enfermo é inferior a outro que não está. Em verdade, enfermidade é a oportunidade de purificação do espírito. E justamente sobre isso eu queria muito compartilhar aqui com todos um relato de uma vida que eu ouvi há muitos anos atrás em um programa de fé. Meus irmãos, era um relato tão bonito que aquilo marcou meu coração de tal forma que eu jamais esqueci aquela história. E foi uma história que uniu perfeitamente com todos os esclarecimentos que nós temos dentro da doutrina espírita sobre a etapa de enfermidade no corpo físico. Vejamos que há muitos anos atrás eu ouvi um relato de uma irmã que compartilhava que há muito tempo enfrentava um momento muito difícil com seu marido. Ele estava passando pela enfermidade do câncer. Uma enfermidade difícil, uma enfermidade dolorosa, não só para aqueles que a possuem, mas também para os familiares, pois eles estão junto com o enfermo na luta, não é mesmo? Então essa irmã, ela compartilha que ela já está há um tempo com o marido, enfrentando todas as etapas da enfermidade do câncer, fazendo tratamento, fazendo tudo, sempre com muita fé. Ela e o marido possuíam extrema fé. O coração não balanceou, não houve revolta, mas se mantinham com fé ali no tratamento para o câncer. Até que certo dia o marido dela desencarnou, retornou para a vida espiritual. E ela compartilha que o coração ficou muito angustiado diante daquela situação, mas que a maior angústia dela não foi a partida do marido, porque ele partiu em paz. Ele já estava se preparando para essa partida, ele estava sereno, com muita fé. Ela tinha entendido que aquela era a vontade de Deus naquele momento. Mas o coração dela estava angustiado pelos comentários que ela ouvia. E ela partilhou que ela ouvia comentários como: você está rezando direito? Porque se você estiver rezando direito, Deus vai ouvir a sua súplica e vai curar o seu marido. Ela foi questionada se ela teve fé o suficiente. Ela foi questionada se ela estava rezando de forma certa. E além do mais, ela também foi questionada sobre como ela estava pedindo auxílio a Deus. E por fim ela diz que um dos comentários mais tristes que ela ouviu foi de uma pessoa que direcionou para ela os olhos e disse profundamente que Deus cura somente aqueles que merecem. E essa irmã diz que diante desses comentários foi isso que angustiou o coração dela, mas que a fé dela não balançou. E ela termina ali esse relato de vida dela dizendo que, assim, meu marido se foi. Ele não foi curado na carne, mas sei que Deus curou ele na alma, porque Deus cura a todos. Diante de comentários ácidos, tristes, questionando a fé dela, sobretudo dizendo que Deus cura apenas aqueles que merecem, ela diz: Deus não curou meu marido fisicamente. Meu marido não foi curado na carne,
mas eu tenho a certeza e muita fé que o meu marido foi curado na alma, porque Deus cura a todos, sem distinção. Meus amados irmãos, essa fala dela marcou profundamente o meu coração. Marcou mesmo, porque tem tantos anos que eu ouvi isso e até hoje eu me lembro. Marcou meu coração, meus irmãos, porque realmente ela está certa. A enfermidade, ela não é um castigo onde Deus escolhe quem vai ser curado e quem não vai ser. A enfermidade não é uma punição. A enfermidade é um momento de purificação. E essa purificação, ela ocorre não é na carne. Essa purificação é no espírito. Meus amados irmãos, como espíritas, como cristãos, nós somos esclarecidos, meus irmãos, que a enfermidade, ela é uma etapa necessária, às vezes é uma prova que nós escolhemos, que tem muito a nos ensinar, seja qual a enfermidade for. E a maior cura da enfermidade não é nem a cura física, mas é a cura do espírito. A maior cura que uma enfermidade proporciona para todos nós não é a cura física, é a cura do espírito. É a mudança de percepção da vida, é a transformação do coração. É mudar, meus irmãos, a forma de pensar, muitas vezes enrijecida, orgulhosa. Após a enfermidade, nos tornamos mais humildes, mais dóceis. Uma cura interior, meus irmãos. O que a gente fala é a cura do espírito. Nosso espírito é transformado. Somos transformados por inteiro. Então, meus irmãos, o quanto a nossa alma se modificou, o quanto nós melhoramos após a enfermidade, essa é a verdadeira cura, a cura do espírito. Então, se após a enfermidade pode-se continuar vivo na carne ou também ir para o mundo espiritual. E para além disso, o mais importante, qualquer que seja esse caminho, é a cura que houve no espírito. Então, ao enfrentarmos uma enfermidade, meus irmãos, podemos muito bem continuar vivos aqui na carne ainda, cumprindo a reencarnação, ou também podemos seguir para o plano espiritual. Qualquer que seja o caminho, o mais importante é a cura que houve no espírito. E olha, meus irmãos, jamais pensemos, meus irmãos, que Deus cura apenas aqueles que merecem. Não pensemos isso, pois somos esclarecidos através de Jesus, através da doutrina espírita, que Deus é um Pai misericordioso, que ama todos os seus filhos de forma igual. Na balança divina, todos temos o mesmo peso perante o Pai. Deus cuida de todos nós, independente do nosso estágio evolutivo. Então somos esclarecidos, meus irmãos, todos nós, que Deus derrama amor para todos. Não tem preferidos, não tem escolhidos. Então, quando a gente pensa que Deus cura apenas quem merece, é como se estivéssemos dizendo que Deus, nosso amado Pai, ele tem alguns que ele prefere e outros não. E sabemos que as coisas não são assim. Como já esclarecemos, Deus oferta a cura é do Espírito para todos nós. E nós sabemos que o nosso espírito, ele tem etapas que precisam ser vividas, provas que precisam ser passadas. E como falamos, independente do caminho que seja após a enfermidade, seja que continuemos aqui encarnados ou que passemos para o mundo espiritual, o mais importante é a cura do espírito. Olha, meus irmãos, nós temos um querido autor espírita chamado Vinícius, que em sua obra Nas Pegadas do Mestre,
ele traz uma reflexão muito proveitosa sobre esse tema para todos nós, pois ele pontua que Jesus foi grande realizando a cura de Lázaro, mas Jesus foi maior ainda realizando a cura de Maria de Magdala. Porque Lázaro foi curado fisicamente. Mas quando se é curado apenas fisicamente, a enfermidade ela pode voltar a qualquer momento. A nossa matéria física está sujeita a isso, não é mesmo? Então, ser curado apenas fisicamente, a enfermidade pode voltar. Vinícius diz isso para nós. Mas Jesus foi maior ainda curando Maria de Magdala, porque ela foi curada foi no Espírito. No Espírito. Maria de Magdala, ela havia contraído lepra naquela época, e ela faleceu e desencarnou exatamente dessa enfermidade. E lembremos que no momento do desencarne dela, como Humberto de Campos nos relata no livro Boa Nova, ela está leve, serena, não sente as dores da enfermidade e Jesus vai buscá-la. Maria de Magdala não foi curada fisicamente, mas ela foi curada no espírito. E quem buscou ela para adentrar no mundo espiritual foi Jesus. Quer cura maior que essa, meus irmãos? Ela foi curada no espírito. É um exemplo isso para nós. Por isso Vinícius diz, Jesus foi grande curando Lázaro. Sim, mas foi maior ainda curando Maria de Magdala. Olha, meus irmãos, que o nosso olhar sobre enfermidade possa se abrir um pouquinho mais hoje. Não julguemos aqueles que passam pela essa estrada. Não pensemos que Deus esqueceu de nós por passarmos por uma enfermidade. Não vamos permitir que o nosso coração se revolte diante das doenças inesperadas. Mas vamos compreender que é apenas uma etapa para purificar o nosso espírito, para alcançarmos uma cura ainda maior, que é a cura interior, meus irmãos, com Jesus. Que essa história de hoje, que esse nosso esclarecimento possa abrir o nosso olhar sobre a enfermidade, que possamos levar em nosso coração, compreender que a enfermidade está nos preparando para o verdadeiro reino de Deus, que não é aqui da matéria. Jesus já dizia, meu reino não é deste mundo, exatamente. Porque Jesus cura o nosso espírito, é para a verdadeira vida, não é para ficar só aqui na vida material. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. E também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos. Uma excelente segunda-feira para todos nós. Que assim seja.